Boa noite a todos e todas. Para quem ainda não me conhece, eu sou Jaqueline, eu estou presidente da Comissão da Mulher Advogada nessa gestão 2022-2024. Quero agradecer muito a nossa presidente, Luciana, pela oportunidade, pela confiança, e já vou agradecê-la, passando a palavra a ela, e depois vou pedir para a Estela, nossa querida tesoureira, também dar uma palavrinha para a gente. Boa noite a todas e a todos. É um prazer recebê-los e recebê-las para esse evento da Comissão da Mulher Advogada. Já há alguns anos, né, o mês de março e o mês de outubro, nós procuramos na subseção de Campinas realizar os eventos em razão de temas ligados ao gênero, à mulher, à profissional, enfim, a todos os aspectos aí que tangem referentes à mulher, e eu acho que sempre digo isso nas palestras, que é muito importante, né? É uma alegria muito grande compartilhar a realização de todos esses eventos com as comissões temáticas, mas, em especial, agradecer ao que as comissões temáticas fazem, porque, com certeza, em 5 diretores que somos, né, me acompanha aqui a doutora Estela Serafini, que é a nossa tesoureira, justificando, talvez, se conseguirem ingressar, o doutor Paulo Braga, vice-presidente, doutor Cláudio Vieira, nosso secretário-geral, e o doutor Amin, nosso secretário-geral adjunto. Nós não conseguiríamos, mesmo que em 5 pessoas, abranger tantas discussões importantes, tantos temas, né? Então, a posição e a participação das comissões temáticas são importantíssimas para que a gente realize todas essas discussões. Gostaria de agradecer também a doutora Jaqueline e a doutora Franciele pela escolha dos temas, pela escolha das profissionais que hoje, né, estamos recebendo mais 2 excelentes, competentes mulheres aí que falam a respeito de temas tão importantes. Então, agradecer a vocês da comissão pela condução dos trabalhos, pela coragem, né, em assumir aí esse desafio, e agradecer muito por trazer essas profissionais que são tão competentes e falam com tanta propriedade para a OAB Campinas, né, para as palestras aqui na OAB Campinas. Agradecer à doutora Alice Bianchini, é sempre um prazer imenso ouvi-la, é muito conteúdo, são muitas informações e que realmente fazem a diferença. Alice, sempre saiba que as portas da OAB Campinas estão abertas para você sempre, porque eu acho que quando a gente fala com propriedade, né, nós expandimos o conhecimento, e isso é algo que deva realmente fazer parte da nossa vida, né? Acho que enquanto profissionais, enquanto ser humano, enfim. Então, agradecer imensamente a sua disponibilidade, a oportunidade de estar aqui nesse evento, agradecer às nossas funcionárias e também ao OAB São Paulo. Nós comentávamos um pouquinho antes que temos a expectativa de eventos presenciais, sim, já estávamos falando até com a doutora Alice Bianchini, mas, por enquanto, né, pelo menos o meio virtual e através das salas que nós dispomos virtuais, através da OAB São Paulo, é realmente muito importante que esse trabalho não pare, né, que nós consigamos realizar os eventos ainda que à distância, mas também sempre por uma boa causa, para que a gente caminhe realmente no sentido de extirpar, né, esse mal, essas restrições das nossas vidas, e no momento oportuno, no momento seguro, a gente consiga estar presencialmente para falarmos a respeito dos temas. Então, agradecer aqui a Deise, que abriu a sala para a gente, a Carolina, geralmente quem nos acompanha nesses eventos, Carolina, Andressa, Beatriz e Miriam. Agradecer a vocês, meninas, pela excelência com a qual vocês realizam o trabalho. Muito obrigada. Passar a palavra, então, à doutora Estela Serafini para as suas considerações. Boa noite a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui nessa noite. Nossa querida presidente Luciana Freitas,
meu boa noite. Em seu nome, cumprimento e estenda meus cumprimentos a todos os nossos diretores da OAB Campinas e a todas as nossas valorosíssimas funcionárias, que são super poderosas, sem elas isso não seria possível, né? Queridas doutoras Jaqueline e Franciele, é uma honra ter sido convidada para estar aqui, e o papel das comissões, como disse a nossa querida presidente, é um papel fundamental, e uma comissão tão importante quanto a presidida e vice-presidida por vocês, né? As comissões são uma extensão aí, são os braços que nós conseguimos atuar. A doutora Alice Bianchini, é uma honra imensa tê-la aqui. A senhora é um nome nacionalmente conhecido na sua área, então fica o nosso convite para vir tomar um café pessoalmente com a gente. Convite não, uma intimação, tá bom? Então, desde já, eu retorno a palavra para a Jaqueline, e desejando a todos uma excelente noite. Obrigada, Estela. Eu adorei a intimação, porque é mesmo, né? Bom, eu vou só me desculpar com vocês. Quem está aqui assistindo hoje estava ontem pela minha ausência. Por motivos de força maior, não pude estar presente. Vocês estão percebendo que eu estou até meio debilitada, mas vamos lá. Eu vou pedir para a Franciele... vou esclarecer uma outra coisa. Nós temos duas palestrantes hoje, a doutora Alice, que vocês já estão vendo aqui, e a Lisa. A Lisa, por motivos profissionais, vai atrasar um pouquinho, mas já ela entra e aí ela faz a exposição dela ao final do nosso evento. Eu vou passar a palavra, então, para a doutora Franciele. Ela vai ler para a gente o currículo da doutora Alice, que acredito que todos vocês já conheçam bem, mas aparentemente temos atualizações. Então, a doutora Franciele vai ler para a gente e, na sequência, ela já passa a palavra para a doutora Alice. Vamos lá. A doutora Alice é doutora em Direito Penal pela PUC São Paulo, mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi professora da Faculdade de Direito da USP, vice-presidenta da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, coordenadora da pós-graduação Direito das Mulheres do curso Meu Curso, autora de vários livros e de artigos publicados em periódicos nacionais e estrangeiros, dentre eles Crimes contra Mulheres, da Juspodium, 2021, Lei Maria da Penha, Tirante, 2021, Feminismos, em coautoria com Silvia Pimentel, Matriosca, 2021, integrante do Grupo de Pesquisa Direito e Discriminação de Gênero e Igualdade, vinculado à PUC São Paulo, conselheira do notório saber do Conselho Nacional de Direito da Mulher, ministra cursos de capacitação para profissionais do direito sobre práticas da Lei Maria da Penha, perspectiva de gênero e violência contra as mulheres. Currículo maravilhoso. Doutora Alice, passo a palavra, fica à vontade, e a gente acompanha daqui. Eu começo dizendo da minha alegria, da minha satisfação, que só não é maior porque eu não estou aí com vocês, né? Mas é tão gostoso assim essa recepção, esse acolhimento que a gente tem, que parece até que a gente está bem próximo mesmo, né? Qualquer coisa parece que eu vou tocar em vocês, né? Então, eu fico muito feliz com essa oportunidade que vocês me deram. Esse tema, violência patrimonial, é um tema muitíssimo importante. Então, aqui eu registro, né, a alegria de estar com vocês, parabenizo o tema que foi escolhido e cumprimento, então, a nossa querida presidenta Luciana, né? Uma alegria sempre estar com você, que coisa boa, né? Tá aí nessa condição de presidenta. Cumprimento também a diretora Estela, que já mandou aqui a recomendação e a fala também da nossa querida Juliana Saraiva, que eu fico muito feliz, faço questão de registrar aqui também a alegria de ter sido lembrada pela Juliana. Também, né, aproveito aqui, cumprimento as doutoras Jaqueline e Franciele, que estão aí à frente dessa comissão muito importante, que é a Comissão da Mulher Advogada. Não que outras comissões não sejam importantes, claro, todas as comissões são importantes, mas me parece que se a gente está falando de uma comissão, né, que está
mencionando metade da população brasileira, aqui nós temos a metade mulheres, metade homens, então nós temos aqui uma qualificação mais importante ainda em relação a essa comissão. E que bom que está nas mãos de vocês, e fico aí torcendo para muito êxito, né, na gestão de vocês, e já me colocando também à disposição no que for necessário. E eu queria, então, falar desse tema, e vou fazer a apresentação de PowerPoint, depois eu encaminho, inclusive, esses PowerPoints também, para que vocês possam, né, compartilhar com quem esteja aqui com a gente. Mas o importantíssimo que eu já queria destacar quando a gente fala de violência patrimonial é exatamente entender que, exatamente pelo fato de que há pouca compreensão da violência patrimonial, nós estamos tendo um problema de entrada em relação à Lei Maria da Penha muito significativo, muito sensível. Então, para compreender, exatamente por não se perceber que existe essa violência patrimonial, nós temos situações que deveriam estar sendo trabalhadas no âmbito dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, né, no âmbito, né, da aplicação da Lei Maria da Penha, e que estão deixados de lado exatamente por essa falta de compreensão que se trata de uma violência patrimonial de gênero. Então, já começo aqui mostrando a importância do nosso tema, né? Compreensão do que seja violência patrimonial, vai ensejar, então, a possibilidade de também compreender que esse tema tem que estar dentro e sendo aplicado por meio da própria Lei Maria da Penha, e esse tema tem que estar dentro não lá das varas de família, mas sim nas varas de violência. E aí a gente já começa a trabalhar uma coisa que é muito importante da gente fazer, uma separação, e a gente conseguir entender quando que a gente está falando de algo que é um conflito patrimonial e quando a gente está falando de uma violência patrimonial. Porque quando falamos de violência patrimonial, que é o tema, né, da nossa conversa, desse nosso diálogo de hoje, quando a gente fala de violência patrimonial, aí sim nós vamos para dentro da Lei Maria da Penha. Só queria, antes de prosseguir e compartilhar com os slides que eu preparei, eu queria também compartilhar uma outra notícia quentinha, né? O Supremo Tribunal Federal acabou de decidir pela constitucionalidade de um dispositivo da Lei Maria da Penha que estava sendo questionado pela própria Associação dos Magistrados Brasileiros, entendendo que era inconstitucional, e agora, por unanimidade, acabou, faz menos de uma hora, a decisão do Supremo, entendendo que sim, um delegado de polícia pode, na circunstância do artigo 12, letra C, incisos 2 e 3, pode decretar uma única e exclusiva medida protetiva de urgência, que é o afastamento do lar. Então, primeiro, né, só o afastamento do lar. Segundo, que diz a lei, o artigo 12, C, inciso 2 e 3, da Lei Maria da Penha, vai dizer que, nesses casos, somente pode ser decretado um afastamento do lar quando o delegado estiver num município que não seja sede de comarca. Então, é um município que não é sede de comarca? Muito bem, então o delegado pode decretar essa medida protetiva, mas também sempre quando houver toda uma questão de que essa mulher está correndo risco atual ou iminente em relação à sua vida, integridade física e psicológica, né? E dela e de seus dependentes. Então, só para entender que também completa com os dependentes. Então, essa é uma questão interessante, porque isso só foi parar no Supremo Tribunal Federal por falta de compreensão exatamente do que é a Lei Maria da Penha. E quando eu vi, né, e acompanhei o voto de todos os ministros na unanimidade, inclusive tinha me manifestado hoje de manhã, numa matéria que saiu na UOL, pela constitucionalidade desse dispositivo, tive uma alegria muito grande quando o meu nome foi citado pelo ministro Fachin, quando ele foi fundamentar o voto dele, e é exatamente isso, porque pela compreensão de que a Lei Maria da Penha, e eu sempre gosto de falar isso, doutora Franciele, eu digo assim, que a Lei Maria da Penha ela é diferentona, né? Eu já digo assim, ela é diferentona, a gente tem que compreender que ela não é aquela coisinha que a gente estudou lá no Código Penal, no Código de Processo Penal, no Código Civil, no Código de Processo Civil. Ela é diferente. E ela é diferente exatamente porque ela é toda trabalhada no direito internacional dos direitos humanos. Então, eu não posso fazer nenhuma interpretação da lei com base nos princípios lá do direito penal, processo penal, do direito civil, processo civil. Não, eu vou trabalhar com os princípios do direito internacional dos direitos humanos. E quando a gente faz isso, a gente percebe já de plano que, de fato, esse dispositivo lá, determinando a possibilidade de um delegado de polícia determinar o afastamento do lar, é um dispositivo
muito importante e está de acordo, inclusive, com o próprio direito internacional dos direitos humanos, né? Para eu não entrar nesse tema, não vou entrar nos detalhes dessa questão, mas só para a gente aquecer um pouquinho aqui e compreender a questão da invisibilidade, da falta de conhecimento do que seja a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha é como se a gente dissesse de ação afirmativa, né? Como se fosse ação afirmativa, e ela, então, ela veio para trazer uma alteração na situação desse quadro de violência contra a mulher, e a partir do momento, doutora Estela, que a gente conseguir, de fato, diminuir os índices de violência contra a mulher no Brasil, olha que interessante, a gente vai poder se despedir da nossa Lei Maria da Penha. A gente vai poder dizer para a lei, muito obrigada e, ó, até nunca mais, não precisamos mais de você. Só que para que esse momento chegue, o que mais a gente tem que fazer é efetivamente cumprir a Lei Maria da Penha, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo. Só que olha o detalhe, é uma das leis mais não aplicadas do mundo, talvez também, né? A gente tem dispositivos lá na lei que são bonitos como se fosse um quadro na parede, mas que efetivamente não estão tendo a aplicabilidade, ou seja, não estão vindo para o mundo da realidade, né? Fica só como se fossem palavras bonitas dentro de uma folha de papel. Bom, dito isso, eu queria compartilhar com vocês, então, esses slides, em que a gente vai trabalhar, então, essa questão dos tipos de violência, né? Na verdade, aqui, só para contextualizar do que a gente está falando, nós temos a violência física, a gente tem a violência psicológica, a violência moral, a sexual, a patrimonial, que é o que a gente vai falar, então, nessa nossa conversa, dentre outras. Isso é muito importante, porque há quem diga, não, são 5 tipos de violência que a Lei Maria da Penha prevê. Tá certo, prevê expressamente, mas nós temos outros tipos de violência também que podem ser catalogados aqui no âmbito da Lei Maria da Penha. Então, a gente vai encontrar, dentro dessa perspectiva, né, que a gente trata da violência patrimonial, já indo direto na Lei Maria da Penha, artigo 7º, inciso 4, que diz exatamente o que é violência patrimonial. Deve ser entendida como qualquer conduta que configure, olha quanta coisa, retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Então, uma coisa que acontece muito, principalmente quando a mulher relata, né, olha, eu consegui uma entrevista de emprego, vou fazer uma entrevista na segunda-feira, e aí ela vai juntar os documentos dela no final de semana, né, para deixar tudo prontinho para o outro dia fazer a entrevista do emprego. Quando ela vê, sumiram os documentos dela, ou os documentos estão destruídos, rasgados e inviabilizados. E essa é um tipo de violência patrimonial. A gente, às vezes, pensa, mas por que violência patrimonial em relação ao documento? É o que a lei diz. Agora, o que a gente tem que tomar cuidado? Muitas dessas condutas mencionadas aqui, ó, elas não têm um correspondente criminal. Nós não temos um correspondente criminal, um tipo penal ou uma contravenção que diga qual é a pena, que diga qual é o crime. Não, nós não temos. Mas já chamo a atenção exatamente disso. Nem toda a violência prevista na Lei Maria da Penha tem um correspondente criminal ou tem um correspondente de contravenção penal, né? Ou um crime ou uma contravenção penal. Mas isso não retira essa qualidade de violência, porque a violência da Lei Maria da Penha, ela traz um conceito que é um conceito da sociologia, não é um conceito lá nosso do direito penal, né? A gente fala que só tem crime se tem uma lei anterior que defina, né? O princípio da anterioridade da lei, o princípio da legalidade. Então, você tem que ter essas condições para pensar no crime, mas para pensar na aplicação da Lei Maria da Penha, não. Então, pode haver, sim, medidas protetivas de urgência, ainda que aquela conduta configure violência, porém não tenha um correspondente típico para essa situação. Depois, então, só para a gente organizar as ideias, né? Violência patrimonial contra a mulher, qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição, parcial ou total. Então, são essas condutas. E que elas recaem sobre o quê? Objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos, recursos econômicos. É o que estava escrito no inciso 7º, eu apenas organizei aqui as ideias. Bom, quando a gente vê isso, né, a primeira questão que a gente precisa saber que o rol das condutas apresentadas é meramente exemplificativo, ou seja, pode surgir outras situações que não previstas na lei, mas que também podem, por analogia, ser considerada como violência patrimonial, né? Então, temos outras condutas também por analogia.
Depois, algumas situações, só para a gente entender, né? Que situações que configuram a violência patrimonial por caracterizar formas de retenção ou subtração de recursos financeiros necessários para a satisfação das necessidades da mulher. Então, tem alguns exemplos aqui para a gente trabalhar. Abandono material, decorrente do não pagamento de pensão alimentícia. Então, é uma coisa que acontece muito, né, nos nossos escritórios. A mulher vem falando do não pagamento da pensão alimentícia. O que a gente tem que ter em mente? Que não é só o não pagamento da pensão alimentícia, que é uma questão civil, que você vai lá fazer, né, uma ação de alimentos. Não, você tem aqui também uma violência patrimonial. E essa violência patrimonial, dentro do âmbito da Lei Maria da Penha, prevê, inclusive, a gente vai falar disso, a possibilidade de você pedir medida protetiva de urgência em relação a essa mulher. Então, essa que é a questão que a gente tem que estar atento. Depois, prejuízo financeiro infligido como castigo pela iniciativa na separação. Então, é muito comum isso, do homem autor da agressão, né? Principalmente quando é a mulher que pediu, ela que teve a iniciativa da ruptura do relacionamento, como uma forma, então, de vingança, uma forma de castigo, ele retira todas as possibilidades econômicas dessa mulher. Então, por exemplo, muito comum, ela tinha procuração, por exemplo, o nome dela estava junto com o EO, né, uma conta conjunta, ele vai lá e tira. Ou então, o que está acontecendo com muita frequência agora é a questão do seguro de vida. Então, ele pagava o seguro de vida para a mulher, e aí ele vai lá e faz uma mudança, porque ele quer o titular de seguro de vida, ele diz, não, agora não tem mais, essa pessoa não é mais a minha dependente, né? Então, isso também tem acontecido. Depois, inúmeras ações judiciais que são juridicamente sustentáveis, mas que acabam onerando a vítima por precisar se defender nas ações. Isso é um outro tema muito importante, tem que ficar muito atento a isso, porque a gente chama, inclusive, de guerra judicial, né? É aquela situação em que o homem autor da agressão começa a demandar várias ações contra a mulher, sabendo, muitas delas, que são inviáveis juridicamente, mas com a intenção de perturbar essa mulher. E isso também é violência patrimonial, né? Então, ela também tem uma demanda, ela vai ter que contratar um advogado, uma advogada, ela vai ter que perder dias de trabalho, ela vai ter que perder sono. Então, tudo isso também é considerado como sendo violência patrimonial. E nós vamos encontrar ainda, né, mais condutas que eu queria trazer aqui. Negar pedido de dinheiro indispensável para necessidades pessoais, quando se trata de patrimônio familiar, comprar bens usando o nome da vítima sem o consentimento dela. Então, botou no nome dela sem o consentimento dela, também é violência patrimonial. Ameaças ou efetivo corte de recursos, dependendo de atitudes pessoais. Se você não for comigo no jantar, não sei das quantas, tal, eu não vou dar o dinheiro para você comprar aquele bolo que você quer fazer para levar na festa de aniversário da sua mãe. Então, esse tipo de coisa também é violência patrimonial. Trocar senhas de banco sem avisar, é muito comum acontecer isso. Esse que daqui a pouco essa mulher, né, vai usar o cartão de crédito dela, não é mais aquela mesma senha, ou ela vai tirar dinheiro no banco com cartão, não é mais aquela mesma senha. Esconder documentos pessoais da vítima, já fiz referência a essa conduta, desqualificar a contribuição da vítima na construção do patrimônio do casal com seu trabalho, mesmo que doméstico, é violência patrimonial também, né? Aquela falta de reconhecimento no trabalho doméstico. Já é uma falta de reconhecimento social, né? No sentido de que as mulheres têm esse trabalho doméstico e não recebem remuneração por isso, e não recebem reconhecimento, e quando esse reconhecimento, falta de reconhecimento, vem do próprio parceiro, também é violência patrimonial. Cancelamento do plano de saúde, como já tinha mencionado também, né, como forma de punir, constranger, colocando a sua vida e saúde em risco, né? Tudo violência patrimonial. Bom, aí vem a ausência de autonomia econômica e financeira da mulher contribui para a sua subordinação e ou submissão, colocando em situação de vulnerabilidade, atingindo diretamente a segurança e dignidade pela redução ou impedimento da capacidade de tomar decisões independentes e livres, podendo ainda alimentar outras formas de dependência, como a psicológica. Então, é muito importante a gente compreender que, além dessa dinâmica específica daquela violência patrimonial que esta mulher sofre, isso vai repercutir na dinâmica da sua vida, na medida em que efetivamente cria uma condição de subordinação, cria essa condição de submissão e ela acaba ficando enredada, portanto, naquele relacionamento com dificuldade, inclusive, de sair desse relacionamento abusivo que ela sofre, né? E o empoderamento econômico profissional das mulheres
é um fenômeno decorrente das necessidades e consequências da Segunda Guerra Mundial. Apesar, né, estamos lá, Segunda Guerra Mundial, quanto tempo que já passou, mas a superação desses interditos culturais, sociais e legais de adquirir bens e dele livremente dispor, inclusive de rendimentos, não é ainda uma batalha completamente vencida. Ou seja, nós temos mulheres que parecem, né, que o tempo para elas realmente não passou, né? A forma como elas são tratadas ainda é a forma que nós éramos tratadas antes da Segunda Guerra Mundial. Então, essa aqui é a questão importante para a gente colocar, né? Grande parte da população continua sendo educada vendo o homem como um provedor necessário da família. Então, o homem é o provedor, esse é o papel do homem. Daí justificando-se, até buscando-se a permanência dos homens nas condições de chefe de família. A gente viu a nossa Constituição de 1988, a partir, né, da Constituição de 88, caiu, então, aquela determinação civil que dizia que o homem era o chefe da família conjugal, né? Chefe da família. Mas, não obstante isso, a gente vê até hoje, quando a gente vai fazer pesquisas sociológicas, a gente ainda vê essa ideia da sociedade entendendo que deveria ser colocado para o homem essa condição de chefe de família, né? Porque ele tem mais capacidade de administrar, porque ele pode controlar melhor os recursos financeiros, e isso tudo, então, é considerado como uma forma de domínio e mesmo de chantagem para a imposição da vontade masculina e para essa manutenção da relação desigual de poder entre gênero, né? Então, essa é uma questão que, infelizmente, ainda é muito colocada. Eu me lembro, e aqui só para fazer uma menção, a primeira decisão do STJ, que vai falar sobre a natureza da medida protetiva de urgência, ela foi dada dentro de uma ação de partilha de bens, em que quem tinha morrido era o marido, né? Então, a mulher do falecido e os dois filhos, um casal de filhos, a menina e o menino, e ele, então, o filho, dizia que ele que deveria ficar com a administração dos bens, porque ele era homem e, portanto, ele tinha mais capacidade que a mãe e que a irmã, né? E ele, inclusive, ameaçava a mãe e a irmã, dizendo que se ele não ficasse com a organização e administração dos bens, ele ia fazer X, Y, Z, e acabou fazendo uma série de questões, e por isso, então, dentro de uma ação de partilha de bens, que não tinha nada a ver com processo penal, foi determinada uma medida protetiva de urgência de proibição de contato e proibição de frequentar determinados lugares do filho em relação à mãe e do irmão em relação à irmã, né? Que é a mesma pessoa. Mas só para a gente ter uma ideia que efetivamente isso acontece ainda hoje, essa ideia de, por ser homem, tem mais capacidade do que as mulheres. E vem uma informação aqui importante, né, de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, mesmo estudando mais, as mulheres brasileiras seguem ganhando menos que os homens, sendo a diferença de renda de 41,5%. Essa é a diferença de renda do homem e da mulher. Quando a gente compara o homem branco e a mulher negra, muito maior, então, é essa diferença de renda. E quando a gente compara homens e mulheres exercendo os mesmos cargos e funções, nós ainda encontramos uma diferença de cerca de 25% aqui no Brasil. 25% de um homem trabalhando exatamente a mesma coisa que a mulher, né? O mesmo cargo e função, nós temos 25% aqui. Bom, dentro dessa perspectiva, só para a gente entender, então, fazendo os encaminhamentos desse tema, né? O que a gente pode fazer tendo esse cenário, conhecendo os tipos de violência patrimonial e entendendo que a gente pode trabalhar com as medidas protetivas de urgência? Então, dentre as outras medidas protetivas de urgência, eu destaquei essas daqui, que normalmente são as menos utilizadas, mas são as mais eficazes quando a gente está falando de violência patrimonial. Então, para a proteção, o artigo 24 é bem específico, olha, para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal ou daqueles que são de propriedade particular da mulher, o juiz poderá determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras. São medidas protetivas de urgência, né? Então, tem restituição de bens, então dá para pedir essa restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, então é uma medida importantíssima, como uma medida
protetiva, de proteção, urgência de proteção. Depois, proibição temporária para celebração de atos e contratos de compra e venda, locação e propriedade comum, sem expressa autorização judicial. Então, este homem, né, o homem autor da agressão, não pode celebrar nenhum contrato, salvo se tiver uma autorização judicial. Ele não pode celebrar nenhum tipo de contrato. 3, suspensão das procurações. Eventualmente, né, quando essa mulher, então, ela teria dado algum tipo de procuração para várias finalidades, seja lá qual for, essas procurações podem ser suspensas através de uma medida protetiva de urgência. E temos também a prestação de caução provisória mediante o depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática da violência doméstica e familiar contra a ofendida. E aí eu vou dizer para vocês, dificilmente um advogado ou uma advogada da vítima, primeiro, percebem a existência da violência patrimonial e, segundo, percebendo a existência dessa violência, demandam algum tipo de medida conforme está expressamente trazido no artigo 24 da Lei Maria da Penha, que existe na nossa realidade jurídica desde 2006, né? Não é uma coisa de ontem para a gente dizer, não, ainda não entendi, ainda não consegui estudar essa lei. Poxa vida, a lei já está indo para o seu 16º aniversário, e a gente, mesmo assim, acaba não aplicando praticamente a lei. E eu queria fazer aqui agora uma conexão com os aspectos penais da violência patrimonial, né? Eu disse que muitas violências não têm correspondente criminal, mas vamos trabalhar agora com aquelas violências patrimoniais que têm correspondente criminal. E aí nós vamos encontrar aqui o artigo 244 do Código Penal, que fala o seguinte, olha, deixar sem justa causa de prover a subsistência de cônjuge, né? Então, estamos aqui falando desse tema, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando o pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada. Então, veja, o não pagamento da pensão alimentícia, ou mesmo, né, não prover a subsistência, ainda que não tenha uma decisão relativa aos alimentos, é crime do artigo 244 do nosso Código Penal. E a gente parece que esquece, né, que a gente bem mal, a gente acabou estudando isso na época da faculdade. Mas lembrando, então, que a gente está diante, sim, de um crime. E quando a gente está diante de um crime, não é que as medidas protetivas de urgência só vão ser deferidas se tivermos um crime correspondente. Não é isso. Mas quando a gente tem um crime, a gente pode falar da proporcionalidade, entendendo, então, que se é crime, a condição é mais grave e, portanto, você pode ter medidas protetivas mais enfáticas, né? Se não é crime, é muito difícil você ter medidas protetivas mais enfáticas, ainda que você possa ter medidas protetivas sendo concedidas aí. E aí a gente vem, dentro do parágrafo único, ainda do artigo 244, nas mesmas penas incide quem, sendo solvente, frustra ou ilide de qualquer modo, inclusive para abandono injustificado de emprego. Então, olha o que acontece em muitos casos, e a gente não se dá conta que estamos diante do artigo 244, parágrafo único. O sujeito está lá, está pagando os alimentos, pensão alimentícia, e eis que, de repente, ele deixa o trabalho, né? E deixa o trabalho exatamente para não continuar pagando a pensão alimentícia. Então, numa situação dessa, estamos aqui diante do parágrafo único do artigo 244. Então, se ele é solvente e ele frustra o ilícito pagamento ou até, né, o abandono justificado de emprego ou função, nós temos aqui um tipo penal específico, que é o dos 244, parágrafo único, como eu mencionei anteriormente. E aí vem a questão aqui para a gente, já estou indo para os meus finalmente aqui, para a gente poder fazer um diálogo, né, desses temas todos. Mas como identificar uma vítima de violência patrimonial? E o que fazer após identificar uma vítima de violência patrimonial, né? Então, na questão de identificar, a gente já falou de várias condutas ali, mas o que a gente precisa entender, principalmente quando a gente está lá no nosso escritório de advocacia, a gente recebe uma vítima, que a gente às vezes nem sabe, né, que ela é vítima de violência patrimonial. Mas como que você pode ter uma sensibilidade em relação a isso? O sintoma mais marcante desse tipo de violência é a perda de independência da vítima. Então, se você vê que a vítima é totalmente dependente, às vezes ela não teve nem dinheiro para pegar um táxi, um Uber, para ir lá no seu escritório, ou marca uma reunião, você quer marcar uma reunião, ela diz, não podemos falar por telefone, qualquer coisa nesse sentido, essa perda de independência da vítima já é um sinal de que ela pode estar sofrendo violência patrimonial.
E quando ela tem o próprio dinheiro, mas não pode administrar. Então, você vê pela condição da vítima que ela tem condições, né? Mas ela não consegue administrar o seu dinheiro. Ou então, a mulher é impedida de trabalhar e depende do companheiro para realizar as atividades básicas em sua vida. Ou, né, até mesmo comer. Então, você tem situação exatamente nesse sentido, né? O meu marido não me deixa trabalhar, meu marido me dá uma mesada aqui que eu não consigo, com essa mesada, fazer tudo que eu precisaria fazer, e aí você já tem aí uma identificação de violência patrimonial. Ou então, continuando, se há necessidade de a mulher pedir permissão ao companheiro para comprar alguma coisa, né? Então, tudo isso você precisa fazer uma investigação, pois são grandes as chances de nós estarmos diante de uma violência patrimonial. Então, todas essas circunstâncias enseja essa possibilidade. E depois nós vamos encontrar o que fazer, visto que ela é uma possível vítima de violência patrimonial, o que dá para fazer em relação a isso, né? Primeiro passo, conscientização da vítima, de que a situação em que ela se encontra é uma violência. Então, ela, às vezes, ela só acha que o marido administra bem o dinheiro e é muito preocupado, muito econômico, né? Para a gente não usar outra expressão aqui. Meu marido é muito econômico, ele está sempre querendo fazer economia e tal, quando, na verdade, ela não percebe que ela está sendo vítima de violência patrimonial. Depois nós temos aqui, então, isso é necessário, pois muitas mulheres acabam por não saber que estão vivendo uma dinâmica violenta dentro dos seus relacionamentos. Elas podem encarar como um ato de extrema confiança em seus companheiros, que, por sua vez, tiram vantagem da vítima. Após esse passo, é essencial formalizar a denúncia, caso constitua crime, né? Vamos lembrar que algumas violências não são tipificadas criminalmente, abrindo um boletim de ocorrência e dar continuidade ao processo. Então, nessa perspectiva que a gente mencionou aqui, né, bem prática do dia a dia da advocacia, o que a gente precisa compreender é exatamente isso. A existência dessa violência patrimonial, ela permite efetivamente, primeiro, né, que a gente consiga contribuir para que essa mulher saia dessa condição de violência a partir exatamente da aplicação da Lei Maria da Penha, a partir dos mecanismos que nós temos na Lei Maria da Penha, a partir, inclusive, das medidas protetivas de urgência. Então, na medida em que eu vou usando as medidas protetivas de urgência, na medida em que eu vou tirando essa mulher dessa condição de violência patrimonial, nós vamos dar autonomia para essa mulher e ela, então, se ela já saiu do relacionamento ou se ela ainda não conseguiu sair do relacionamento, ela vai ter mais condições de fazê-lo. Agora, o que é importante a gente compreender? Primeiro, nós, da advocacia, né, termos essa consciência da existência dessa violência patrimonial, porque muitas vezes a gente atende clientes e a gente não percebe isso. E segundo, compreender sempre que normalmente uma violência não é única na vida de uma mulher. Normalmente ela é seguida de outras violências. Então é um bom momento, se você percebeu aqui uma violência psicológica, uma violência patrimonial, é um bom momento para perceber se não existe também violência psicológica, se não existe violência física, se não existe violência moral, porque normalmente é muito difícil que uma mulher sofra um único tipo de violência. Normalmente tem um catálogo, né? Então, vai passando por um catálogo aí de violências. E que é importante também a gente compreender é que existe um ciclo da violência da mulher em relação à mulher e que cada vez que esse ciclo se abre e se fecha, essa violência ela passa a ser mais intensa. E cada vez que esse ciclo se abre e se fecha, essa violência, ela passa a ser também, a duração desse ciclo passa a ser menor. Significa dizer que cada vez que abre e se fecha esse círculo, ela está mais, uma violência maior, por um período de tempo menor, de um intervalo de tempo entre uma violência e outra, e ela está caminhando, portanto, para algo que a gente teme, que é o que a gente mais teme, que é exatamente o final trágico, que é o final do feminicídio. E aí o feminicídio, a gente precisa compreender isso. É uma violência, né? O feminicídio é uma morte anunciada, ou seja, decorre sempre desse escalonamento da violência, e é uma morte não só que a gente já podia prever, que é uma morte anunciada, como é uma morte também evitável, querendo dizer que, sim, se pode fazer alguma coisa para evitar esse feminicídio. E fazer alguma coisa é exatamente evitar que venham outras violências, que venha esse escalonamento da violência. Agora, a principal questão para conseguir que isso aconteça, né, eu diria duas.
questões principais. A primeira é a conscientização da vítima de que ela está nessa situação de violência, mas a segunda é a conscientização também do autor da violência, de que ele está praticando essa violência. Porque da mesma forma que nós naturalizamos, que a própria vítima e nós naturalizamos essa violência, muitas vezes o agressor também não tem noção do índice de violência que ele está praticando. Então, é bom a gente ter sempre, conversar dos dois lados, né? Tanto da parte da própria vítima, quanto da parte do autor, né? Então, é muito importante essa ação, que eu diria, conjugada. Então, nessa parte toda que a gente poderia trabalhar, então, né? Que eu quis trazer no primeiro momento, seria mais isso, exatamente dessa aplicação bem prática de o que a gente pode fazer com esse tema dentro das nossas vidas de advogados e advogadas, né? Então, fico aqui à disposição para mais outra rodada aí de conversa. Doutora Alice, muito obrigada pela explanação, foi incrível, de um conhecimento enorme. Em nome da Comissão da Mulher Advogada, eu já quero agradecê-la pela presença, pela troca de conhecimento, né, e por disponibilizar o seu tempo, por estar aqui com a gente. Eu deixo a doutora à vontade, se precisar sair da sala ou se quiser acompanhar a próxima palestra com a gente. Como a doutora Lisa tem um tempo, porque ela tem um outro compromisso, nós vamos deixar as perguntas para o final, se a doutora puder ficar. Não, quero assistir também a doutora Lisa, com certeza. Estarei com vocês. Que maravilha. Então, já aproveitando agora, quero agradecer a presença da nossa segunda palestrante de hoje, né? Outra mulher incrível, a Lisa Dossi. Lisa, muito obrigada por aceitar nosso convite, poder partilhar também do seu conhecimento conosco. Tenho certeza que será de grande valia, né? E considerando que esse assunto, né, que a gente tá tratando hoje é extremamente necessário e importante. A Lisa, ela é estrategista financeira para mulheres, é palestrante, fundadora do Instituto Sempre Valiosas, ajuda mulheres a serem donas do lucro e investidoras de elite, dominando suas finanças pessoais e a gestão financeira de seus negócios, CFO. Sua frase: nada empodera mais uma mulher do que o conhecimento e a educação financeira. Lisa, obrigada mais uma vez, tá com a palavra e vamos aqui acompanhar muito atentas, com certeza. Olá, gente, boa noite. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Que bom. Porque a gente nunca sabe como é que vai sair o som no Zoom, né? Tá tudo certinho, doutora. Bom, eu agradeço vocês me chamarem de doutora, mas eu não sou advogada, gente, não tenho essa honra de receber o título, né? Estou aqui por uma paixão que eu compartilho, que é a mesma paixão que vocês têm, de salvar mulheres, né? De armadilhas que muitas vezes as próprias mulheres buscam, como eu também, um dia, por desconhecimento e por fragilidade, até por uma herança que nós temos, também sofri de vários males que a doutora Alice, né, brilhantemente pontuou. É muito bom ver tudo isso e que isso seja cada vez mais divulgado. Quero muito agradecer a Jaque, né, uma profissional incrível que tenho aquela liberdade de chamar de Jaque, né, não de doutora Jaqueline, porque a gente se conheceu já tem um tempo e teve uma afinidade muito grande pelo apoio comum a essa causa, né? Eu sempre falo, né, que a minha frase é: nada empodera mais uma mulher do que o conhecimento e a independência financeira, porque todas essas situações que a doutora Alice, né, pontuou e mostrou, como elas são comuns, e como elas são sutis, e como elas são difíceis da gente resolver quando isso acontece. Nessa minha jornada de trabalhar a parte financeira de mulheres, eu trabalho com todas as classes sociais, né? Porque lá no Instituto a gente oferece treinamento de empoderamento financeiro para mulheres que são colaboradoras de empresas. Então, muitas vezes, mulheres que ganham 3, 4 salários mínimos e que já vieram depois de uma palestra ou depois de um programa de treinamento, com o olho cheio d'água, me agradecer porque elas achavam que elas eram incapazes de gerir o seu dinheiro. Né? Então, ali é um programa que eu chamo que não é de educação financeira, e sim empoderamento, porque a gente tem que mostrar para essa mulher que ela pode. Né? A doutora acabou de pontuar, as mulheres foram para frente dos negócios na Segunda Guerra Mundial e foram num esquema de manter, né, a situação da família, mas não foram lá para fazer crescer os negócios.
Elas foram lá para manter, porque o marido estava na guerra e, se Deus quisesse, ia voltar, e se não, provavelmente ia ser para o filho, para o pai. Isso, gente, mudou, melhorou, mas não acabou, né? Então, muitas vezes a mulher ela não se vê nessa capacidade. Aí a gente vai para outra ponta, né? Quando eu sou mentora de mulheres e ensino essas mulheres a serem investidoras, porque eu não acredito que a mulher ela consegue ter a liberdade financeira dela enquanto ela só pensa em ganhar para pagar as contas. E a gente hoje ainda vê muita mulher falando assim, ai, graças a Deus, eu consegui o emprego e eu aceitei o que eles me ofereceram. A gente vê muito dessa situação, porque ela fala assim, dá para eu pagar as contas. E enquanto dá para eu pagar as contas, ela não consegue se colocar numa posição de independência. E não é uma posição de luta em casa. Eu brinco muito que eu falo assim, mulheres, por favor, entendam que os maridos, né, mesmo que você tenha ali a sorte de achar um expert em finanças para ser seu marido, porque nem sempre é, né? Mesmo que você tenha essa bênção divina, ele vai ficar muito grato se você participar com ele disso. E às vezes a gente vê que a mulher fala, ah, deixa isso para o marido, ou deixa isso para o meu pai, ou deixa isso para o meu filho, às vezes. E ela tem total capacidade e o dever, porque a gente não precisa esperar chegar a uma situação ruim, né? Ter o seu patrimônio não é ter um seguro. O seguro você paga esperando que vai acontecer algo ruim. Agora, construir um patrimônio, ele pode ir num esquema de comunhão de bens, né? Como o nome bem fala, e aí ambos constroem juntos, de contribuição mútua nessa empresa que se chama casamento, né? Ou até mesmo, muitas vezes, para dar ideias, porque, gente, a economia muda toda hora, né? O que eu falava que era bom 2 anos atrás, hoje mudou. E por que não essa mulher também está participando disso, né? E junto com isso tem uma outra questão, eu peguei até um print aqui, gente, eu vou pedir licença para ler para vocês, que saiu hoje, tá? No Instagram. Bilionária Mackenzie Scott faz a maior doação da história da Gerando Falcões. Enquanto seu ex-marido Jeff Bezos gasta bilhões na corrida espacial, Mackenzie usa o dinheiro que ganhou na Amazon acabar a pobreza nas favelas. Então, assim, quando eu vejo uma matéria dessa, me choca, porque parece que a mulher estava ali, ganhou o dinheiro, né, no divórcio. E a gente vê que não. Existem, assim, vocês têm os números, eu não tenho, né? Tenho só do que chega a mim. Mas eu atendo muitas mulheres divorciadas e viúvas, e eu vejo exatamente tudo isso que a doutora Alice pontuou, né? É o seguro de vida, muitas vezes uma previdência que deixa de ser beneficiária, e essa mulher não construiu a previdência dela. E quem que vai defender isso? E às vezes numa situação tão sensível ao momento do divórcio, que a própria mulher não quer brigar, ela só quer resolver, ela quer acabar com aquilo. E aí, como que uma advogada, por mais brilhante que seja, pode convencer essa mulher de que ela precisa, porque ela não vai ter esse dinheiro lá na frente? Existem casos das pessoas, às vezes, receber um dinheiro que parece ser bom, e essa mulher ela não tem noção do quanto que esse dinheiro vai dar. Talvez hoje, né, para um divórcio, se a gente chegar lá, eu tenho uma personagem fictícia, gente, que eu falo aqui, que é a Divina, né? Tudo que eu vou contar, que eu não posso citar nomes, eu falo a Divina. Então, a Divina, no divórcio, chega lá e fala, eu recebi 1,5 milhão, né, da partilha de bens, e estou aqui com 1,5 milhão no meu divórcio. E a Divina, às vezes, tem um emprego tranquilinho para pagar as continhas dela, que era a situação boa no casamento, e ela não tem noção de que esse 1,5 milhão, que parece muito dinheiro, não vai dar para ela viver até os 80 anos. Assim, por mais que ela aplique bem esse dinheiro, né, tirando situações de cassino, a gente aplicar com racionalidade, esse valor não vai dar para ela viver até os 80 anos. E às vezes a Divina não tem essa noção. E pior, às vezes a Divina fala, não, tá tudo bem, eu saí numa situação boa. O desconhecimento é tão grande das mulheres que elas não conseguem nem avaliar. Já teve casos de eu ajudar mulheres em divórcio, calcular o valor que ela tinha que ter de pensão com um filho autista, porque ela não sabia quanto que ela pagava as despesas de casa. Então, assim, nesse pequeno tempo que eu tenho aqui, né, agradeço muito a participação de vocês, mas se eu puder deixar algum pedido, algum apelo,
é para as próprias mulheres, para elas não negligenciarem o quanto elas têm de empoderamento e conhecimento em suas finanças. E delas lutarem, sim. Né? Pode ser um momento sensível, pode ser um momento de dor, mas nesse momento, acho que o mais sábio a fazer, né, meninas, deixa lá para a advogada vai brigar, a advogada vai falar. Quanto mais a gente puder deixar de lado, e eu falo isso com propriedade, gente, porque eu já passei por 3 divórcios, eu sei bem como é isso. E realmente é um momento sensível, né? Mas só o primeiro que foi, né, muito complicado, de grandes perdas financeiras. No segundo e no terceiro a gente já aprende e a coisa é muito mais fácil. Não estou desejando isso para ninguém, mas a gente não pode esquecer que uma vida, até no momento que a gente vai parar de gerar renda, tem aí 20, 30, 35 anos e o dinheiro tem que pingar na conta. E nenhuma mulher merece viver num padrão menor do que ela tinha. Ela tem que, né, a participar, ajudar a construir, se for o caso. Não, às vezes ela não está ali diretamente na gestão, mas ela tem que cuidar, ela não pode ser cega para o que é dela. O que é dela não tem como ela se cegar, porque não adianta achar que na hora do divórcio esse marido vai cuidar. Até tem casos, eu conheço casos de divorciadas que o marido paga as contas dela toda. Mas, né, se acontecer alguma coisa com esse marido, a gente sabe que o dinheiro vai para a nova esposa. E aí, quem que vai pagar as contas dela? Então, o ex-marido até ele é muito bom, mas ainda assim não é uma situação ideal. E eu estou junta com vocês, né, nessa conscientização. Me coloco aqui à disposição, num outro momento que a gente tiver mais tempo. A Jaque sabe aí onde me acha, da gente poder falar melhor dos detalhes e de como fazer isso no dia a dia. Porque eu vejo de perto, gente, casos de muitas mulheres que às vezes sucumbem e não têm classe social. Muita gente acha que isso é só da classe baixa, mas eu gostei muito do exemplo que a doutora Alice falou, que inclusive chantagem, né? De que mulheres têm que viver um relacionamento abusivo, às vezes na classe alta, por chantagens financeiras. Então, acho que vale muito, né, esse nosso encontro de hoje para essa consciência de que as mulheres podem e devem, sim, se envolver nas finanças e buscar a sua independência financeira, independente da atividade econômica que elas façam. Gente, quando eu conversei com a Franciele sobre essa palestra de hoje, eu disse assim para ela, Fran, vou falar Fran também, porque nós temos essa intimidade. Falei assim, eu vejo muita gente falando sobre violência e o foco é sempre a violência física. As mulheres se esquecem que na verdade elas se esquecem não, elas desconhecem a existência da violência patrimonial. Quando eu conheci a Lisa, doutora Alice, foi exatamente num evento em que eu falei sobre isso, aí depois nós nos reunimos em outros eventos, e eu falei isso, eu lembro que ela me perguntou assim, mas Jaque, por que as mulheres não saem, né, de um relacionamento em que ela vive em situação de violência? Eu falei, são inúmeros motivos, mas um deles é a dependência econômica, é a dependência financeira. E a sociedade faz esse julgamento, né? A sociedade fala, mas por que essa mulher permanece naquele local? Então, quando a Lisa fala da educação e quando a doutora Alice fala que a gente precisa entender o que é violência patrimonial, o que elas estão dizendo nada mais é de que é o conhecimento que vai conseguir tirar essas mulheres dessas situações ou evitar que essas mulheres permaneçam em situações piores até. Como a doutora Alice fala, nós sabemos que o feminicídio é certo. A gente sabe que esse é o final esperado, se essa mulher não sai da situação de violência. Considerando o horário que a Lisa tem, eu acredito que a gente pode encerrar por hoje. Gostaria de dizer para vocês que a gente teve dois episódios que tiveram bastante repercussão recentemente aqui em Campinas, pelo menos, doutora Alice, talvez a doutora não saiba ainda, que foi o caso, né, do deputado estadual que fez aquele comentário horroroso sobre as mulheres na guerra da Ucrânia, e na sequência, aqui, para nossa tristeza, a gente teve um episódio de violência sexual em um centro de terapia holística.
Diante dessa repercussão, nós decidimos nos manifestar aqui na OAB Campinas, nós emitimos uma nota de repúdio, mas nós entendemos que não bastava nos manifestarmos, e a gente lançou, então, um fórum permanente de discussão sobre as violações dos direitos das mulheres. Esse fórum começa, tem o seu primeiro encontro no dia 5 de abril. A gente vai trazer como base para o nosso debate esses 2 casos, mas a ideia é que a gente consiga avaliar o que vem acontecendo, então deixo o convite para vocês. Será um evento presencial, doutora Alice? Teremos um evento presencial e é muito importante que isso aconteça, que a gente traga esse conhecimento, que a gente fomente o conhecimento, e é o que a gente pretende fazer nessa gestão, é o que a OAB Campinas já vem fazendo nas últimas gestões. Então, agradeço muito a presença de vocês todos que nos assistem. Agradeço, doutora Alice, mais uma vez aqui com a gente. Já tive a oportunidade de ouvi-la presencialmente várias vezes aqui na OAB Campinas, em outros lugares também. Agradeço a Lisa, que também tenho esse privilégio de ouvir várias vezes. Será muito bem-vinda em outras oportunidades, Lisa, na OAB, com mais tempo, inclusive nos fóruns. Quem sabe a gente não faz um fórum para debater violência patrimonial, um fórum não, um encontro, né? Quero agradecer a Fran, vou chamá-la de Francine, minha vice-presidente, tem segurado a onda aí nesses dias que foram complicados para mim, tem dado o apoio que eu preciso. Eu disse para ela que seria fácil ser minha vice-presidente, mas eu acho que eu menti, e ela descobriu agora. E queria agradecer a Estela, nossa tesoureira. Muito obrigada pela presença, Estela. Você é sempre muito bem-vinda. Se quiser encerrar, eu agradeço. Ô, Jaque. Não? Oi. Antes de encerrar, eu só queria colocar um complemento, né? Agradecer de novo a oportunidade e falar que, ultimamente, eu tenho feito uma pergunta para as mulheres, que eu falo assim, como vocês acham que seria a Cinderela na maturidade? Essa parte do conto de fadas, ninguém contou, né? Tantas coisas que poderiam acontecer com esse príncipe encantado, inclusive ele falir, né? Não estou falando só da questão da violência física, mas o príncipe poderia morrer, o príncipe poderia falir, o príncipe poderia achar outra, e ninguém conta essa parte do conto de fadas. Então, acho que essa consciência, né, de que é o sonho da Cinderela, que nós, né, eu que estou aqui com 47, né, as mulheres acima de 35 ainda tinham aquele modelo de princesa, as novas já não são mais assim, graças a Deus, mas eu acho que fica aí essa pergunta para a gente pensar, né, se esse sonho de Cinderela contaram só a primeira parte para a gente. Lisa, eu vou aproveitar que você colocou um marco etário aí de acima de 35 e que eu só faço 35 na quarta que vem e vou considerar que o meu modelo de princesa não é a Cinderela, tá bom? Realmente, você já é de uma geração que tem a Mulan, né? Tem a Frozen, tem outros modelos mais empoderados. Bom, gente, então vou dar continuidade aqui ao encerramento. Vai nos dizer tchau, Estela? Deixa um abraço para a gente. Lógico que vou. Gostaria de dizer, Lisa, que eu, nos meus 53, o meu modelo sempre foi a Cinderela. E daí eu tive que aprender que não é bem assim. Mas o aprendizado fica cada vez melhor com mulheres tão valorosas e tão maravilhosas quanto vocês, podendo nos ensinar e podendo compartilhar desses ensinamentos, dessas experiências, não só jurídicas, mas financeiras, mas de vida, tendo em vista que todas elas se entrelaçam. Então, foi um prazer imenso ouvi-las. Meninas, é um prazer imenso esse convite. E amanhã temos mais, né, doutora Jaqueline? Então, muito obrigada, sim. Agradeço a todos e a todas, em nome da diretoria da OAB Campinas, da nossa presidente Luciana Freitas, e conto com todos e todas amanhã, e com a doutora Alice e com a Lisa, pessoalmente, que a Lisa também já está intimada a aceitar o nosso convite. Muito obrigada, viu? É um prazer, muito bom. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez, então. Boa noite para todo mundo. Boa noite. E até amanhã. Tchau, isso também é uma intimação. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Bom resto de semana.